A partir de hoje e nas próximas semanas estaremos em um ambiente novo, esse aqui. O Mundo Político passa a ser gravado no Memorial da Assembleia, isso enquanto o nosso estúdio está em reforma. E agora nós vamos à entrevista do dia. A Assembleia acaba de lançar a Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Tecnologia e Pesquisa. A articulação do grupo de deputados é uma reação à decisão do governo Zema de reduzir de 300 para 70 milhões os recursos da FAPEMIG, que alimentam a pesquisa científica no Estado. A frente vai discutir também o corte de 30% dos recursos nas universidades federais, anunciado pelo Ministério da Educação. Eu vou conversar com o deputado, professor Cleiton Oliveira, do Partido Democracia Cristã. Bem-vindo, deputado. Olá, Vivian. Uma saudação especial também a todos os mineiros e mineiras que estão nos assistindo nesse momento. Muito bem-vindo ao programa, até porque é a primeira vez que nós temos o senhor aqui, que é um deputado de primeiro mandato. Perfeitamente. E um homem da educação. Então, é importante que venha tratar desse assunto. Lembrando que o senhor acaba de assumir a coordenação da Frente Parlamentar, não é isso? Isso. Numa audiência pública, eu tive a iniciativa de lançar essa Frente Parlamentar em defesa da pesquisa, ciência e tecnologia no estado de Minas Gerais. Quantos deputados vão participar da frente? Olha, nós tivemos a assinatura de praticamente a maioria dos deputados. Esperamos aí um número significativo que vão abraçar essa causa na defesa. Até já temos aí um levantamento de 35 deputados, não assinaram mais de 70, mas 35 deputados que estão comprando aí essa ação política da defesa da ciência, da pesquisa e tecnologia. Agora, deputado, uma frente parlamentar, ela é um acordo entre um grupo de deputados para atuar em uma direção. Nesse caso, a defesa da ciência, tecnologia e pesquisa no Estado. Mas a gente sabe que isso depende muito da mobilização, da motivação dos envolvidos, porque não é como, por exemplo, uma comissão que tem, não, a comissão da Assembleia, que é institucionalizada de fato. Como é que essa frente parlamentar vai atuar de fato para ser efetiva? Muito boa pergunta, até para quem está nos assistindo entender como funciona uma frente parlamentar. Porque nós temos várias frentes parlamentares que foram criadas no Congresso Nacional, aqui na Casa, mas especificamente ela tem a finalidade de reunir os deputados, como nós mencionamos aí anteriormente, que estejam prontos a comprarem essa briga em prol da pesquisa, da ciência e da tecnologia. Ao mesmo tempo, essa frente parlamentar, ela tem a finalidade, o objetivo de trazer para a Assembleia aqueles que são os mais interessados nessa matéria. Quem são? Os alunos das universidades públicas, dos institutos federais. Universidades públicas, eu vou aqui citar as nossas universidades federais, lembrando para quem não tem esse dado, que Minas Gerais é o estado com o maior número de universidades federais. As nossas duas universidades estaduais, a Unimontes e a Universidade Estadual. Mas são 12 federais? São 12 federais, perfeito. E também, claro, os reitores dessas universidades, os pesquisadores dessas universidades, que sabem que a pesquisa ela depende essencialmente do poder público. Então a ideia é nós nos reunirmos constantemente, é nós ouvirmos aí essas pessoas interessadas para a criação de proposições, de projetos de lei, de requerimentos e até mesmo para o cumprimento daquilo que estabelece a Constituição Mineira. 1% da arrecadação do Estado é destinada à pesquisa de acordo com a nossa Constituição. Agora, deputado, nós sabemos que o governo está fazendo uma série de cortes porque tem, de fato, uma situação financeira precária em Minas nesse momento. Como fazer pressão suficiente para superar esse nível de dificuldade, que é o problema concreto financeiro do Estado, né? O que nós queremos mostrar para o governo é que o investimento, e aí não é gasto, esse é o termo, investimento em pesquisa, a cada R$1 investido, isso já são dados concretos, R$20 retornam para os cofres do Estado. E aí nós poderíamos citar vários exemplos aqui. Mas eu queria chamar a atenção principalmente nesse momento,
O corte nesse orçamento da pesquisa nos preocupa no momento em que nós estamos discutindo essa questão da mineração, a ineficiência do modelo que nós temos, onde nós somos extremamente dependentes de commodities, exportamos minério de ferro, mas importamos aço. E a pesquisa seria um fator para a gente começar a mudar isso. Busca de saídas para o desenvolvimento do Estado, você está querendo dizer. Além de uma necessidade que nós temos na área da saúde, de pesquisas que são essenciais no combate à dengue, à chikungunya, ao zika vírus, à própria febre amarela. Eu citei um exemplo, se me permite, no dia da audiência pública, de uma cidade muito pouco conhecida. Quem está nos assistindo talvez nunca tenha ouvido falar de Alagoa, mas de repente ouviu falar do queijo de Alagoa, que é o melhor parmesão do mundo, ganhou um prêmio na França. Alagoa é um município do sul de Minas que fica incrustado na Serra da Mantiqueira ali. E hoje, por causa da pesquisa, se chegou à receita do queijo e a vida das pessoas na cidade de Alagoa foi totalmente transformada e totalmente modificada. Isso sem falar em saúde pública, Sim. né? O senhor se referia à saúde pública, é interessante porque eu conversava com a professora Adelina há alguns dias certo. no programa e a gente conversava sobre isso, sobre a distância que normalmente as pessoas têm em relação ao que é ciência, o que é pesquisa, é como se fosse alguma coisa intangível, né? Alguma coisa que não faz parte do dia a dia e de fato faz, não é? Está o tempo todo presente nas nossas necessidades. Né? O tempo todo. Nós estamos discutindo aí esses cortes, estamos discutindo, por exemplo, a questão da escola de tempo integral, que foi, de certa forma, que sofreu aí também com esses cortes na educação, de certa forma está sendo implodida aqui pelo atual governo, mas você citou a questão da saúde, que eu também tinha comentado anteriormente, citei a questão da culinária, que hoje envolve a questão do turismo, mas pesquisa é muito ampla. Eu estava conversando, eu estive na Finlândia em 2014. Quando nós falamos de um modelo educacional de excelência e de quanto esse modelo educacional faz a diferença em termos de políticas públicas e na vida das pessoas, o exemplo melhor que nós temos é o da Finlândia. Modelo educacional a ser seguido. Mas por que a Finlândia chegou a essa condição? Pesquisa. Tinha gente pensando em educação, tinha gente pesquisando, tinha gente lendo. Então, a pesquisa é algo essencial na vida de todas as pessoas. Eu acho que é melhor a gente falar um pouquinho do que realmente, assim, o corte que foi feito e onde que está impactando para que as pessoas tenham ideia do que realmente está acontecendo, né? Eu mencionei no início do programa que o recurso que deveria seguir, o dinheiro que a FAPEMIG devia receber por ano, seriam 300 milhões. Deve receber 70 pelo que indicou o próprio governo do Estado. Como que isso vai impactar? Quais são as áreas que primeiro vão ser sentidas, não é? Vão ser atingidas por esse corte? Exatamente, a área da saúde, a Fiocruz... Não, eu digo na pesquisa propriamente dita, né? Dentro da FAPEMIG, no trabalho das universidades. Então, para que o telespectador tenha noção do que a gente está falando aqui, nós não estamos falando de bolsas milionárias, nós não estamos falando de bolsas que passam aí de 4, 5 mil reais. Nós estamos falando de bolsas de 100 a 400 reais. De bolsas que financiam os nossos estudantes no seu cotidiano, no seu dia a dia, orientados aí pelos professores. São bolsas de iniciação científica, são bolsas que mantêm o aluno ali na sua atividade acadêmica. Nós estamos falando de um corte que vai comprometer a pesquisa em todos os sentidos, a pesquisa no seu cotidiano das universidades públicas. Inclusive no futuro, né? Claro, no futuro. Nós estamos falando de um financiamento em Minas Gerais, que, como você muito bem mencionou, 12 universidades federais, 12 universidades estaduais, mais um grande número de institutos federais, que, através das pesquisas, combatem aí
combatem pragas nas nossas plantações, um estado que precisa essencialmente do agronegócio, do pequeno agricultor, de um estado que necessita da pesquisa por conta de alguns nichos, de alguns bolsões de miséria e de pobreza, onde doenças tropicais se alastram e poderiam ser revertidas com o aumento da pesquisa. Nós estamos falando de um estado que tem o maior capital intelectual desse país. Não se corta isso num estado como o estado de Minas Gerais. Então, como você muito bem mencionou, o número aí de redução de investimento compromete, inclusive, o futuro desses alunos, desses estudantes. Agora, deputado, a Assembleia é uma casa muito fragmentada, como é o Parlamento também em Brasília, não é? São muitos partidos, são 4 blocos aqui na Assembleia. Essas questões, o senhor acredita que elas permeiam esses 4 blocos, permeiam, digamos, de uma forma, atinge a maioria dos deputados em termos de preocupação e de se colocar, né, cobrando o governo nesse sentido? Ou o senhor acha que vai ser uma coisa mais difícil de ser enfrentada? Como é que o senhor vê a atuação da Assembleia como um todo nisso? Mais uma ótima pergunta, até para esclarecer também aqueles que estão assistindo. É claro que a grande maioria é favorável à pesquisa, está preocupado com esse corte, mas existem também deputados que estão questionando para onde foram destinadas as bolsas nos últimos anos, se tinha um viés ideológico esses investimentos, quem eram os estudantes, quem eram os professores que se beneficiavam com essas bolsas. Esse tipo de questionamento a gente tem na casa até por conta da pluralidade, até por conta dessa polarização política que a gente está vivendo, mas eu vou dizer que esses são minoria. A grande maioria preocupada com a pesquisa, com o futuro do Estado, até com as suas bases políticas, porque nós somos pressionados. E os estudantes têm que nos pressionar mesmo, os professores têm que nos pressionar, porque nós temos essa prerrogativa de também pressionarmos o nosso executivo para que ele cumpra simplesmente a Constituição. E se caso ele não cumprir, a gente vai para a judicialização, essa é a questão. Porque é uma questão de justiça social e é uma questão também que o Ministério Público, a Defensoria Pública pode se envolver, por que não? E é por isso que a Frente Parlamentar ela está aí, para defender a nossa pesquisa, a nossa ciência, a nossa tecnologia e as nossas universidades. Nós temos também uma questão em nível federal, agora falando da decisão anunciada pelo MEC de no segundo semestre fazer cortes da ordem de 30% nas universidades federais em todo o país, quer dizer, mais um baque aí para as universidades muito forte, porque aí são os recursos federais. Nós estamos falando de recursos para a área especificamente de ciência e tecnologia no Estado, que vão para as universidades federais via FAPEMIG, via os projetos aprovados na FAPEMIG, mas o fato é que o MEC anunciou esse corte de 30% a partir do segundo semestre. A frente pretende trabalhar também nesse caminho, discutir essa questão, como é que isso está sendo pensado? Isso nos pegou de surpresa, porque aconteceu na semana passada, a notícia, no final de semana, a imprensa, ela, de certa forma, noticiou muitas coisas nesse sentido, foram vários artigos, vários editoriais, mas passa a ser também uma bandeira dessa frente. É claro que é um corte federal, mas nós, como parlamentares, nós temos as nossas ligações com os deputados federais, nós também... Essa articulação é possível? É possível, é possível. Eu mesmo já entrei em contato com alguns deputados federais, nós temos aí notícias de institutos federais que não vão conseguir sobreviver com esse corte. Já temos anunciados aí institutos federais que não passam de setembro, outubro, caso isso se mantenha. Então, a defesa dos nossos estudantes extrapola o papel do parlamentar aqui na Assembleia e faz com que a gente passe, então, a encabeçar também uma frente aqui, contando com os nossos deputados federais, com aqueles que a gente tem uma ligação política. Nós vimos aí nessa segunda-feira, nas ruas, estudantes, docentes, reitores de universidades, na Bahia, no Rio de Janeiro,
Não é? O senhor acredita que isso pode ser, a gente pode ver, pode vir a assistir um crescimento dessa mobilização? Eu acho que isso é natural. É natural. Natural, a gente tem acompanhado também outras manifestações aqui no estado que não repercutiram como as de hoje, mas eu acho que a tendência é que esse movimento estudantil cresça, até porque nós temos um histórico de movimento estudantil no país, nós temos um histórico de mobilizações nas nossas universidades, e eu acho que aí extrapola o discurso direita e esquerda, porque é uma luta em defesa dos nossos centros universitários, das nossas instituições federais que dependem de um gasto governamental. O senhor falou em judicialização, é bom lembrar que essa questão é uma das medidas do governo Bolsonaro, das medidas recentes que foram tomadas, que são mais polêmicas, que já chegaram ao Supremo, né? Que devem ter aí, tem ações já no Supremo. E nós aqui também queremos chamar o Judiciário para entrar nessa frente. Nós temos aí no Ministério Público uma parte do Ministério que cuida especificamente da educação. Já conversei, inclusive, com a promotora que cuida dessa parte, ela está conosco. Então, até para que o telespectador tenha ciência, não só a Assembleia... Do Ministério Público Estadual. Do Ministério Público Estadual. Tanto no que diz respeito a essa questão da pesquisa, que envolve a FAPEMIG, tanto no que diz respeito a um outro assunto, um outro momento, as nossas escolas de tempo integral. Agora, deputado, aproveitando que o senhor tem formação em História, né, estudou História, mestrado em História, eu queria saber a sua opinião sobre uma decisão anunciada ou uma pretensão de fazer isso, quer dizer, até agora não há nada de concreto, mas isso foi mencionado pelo ministro da Educação e também referendado pelo presidente Bolsonaro, de retirar recursos da área de humanas, não é? de retirar recursos e a importância dos cursos na área de humanas. Queria saber a sua opinião. Primeiro, eu quero agradecer pela pergunta. Eu estava esperando ansiosamente a pergunta como alguém da área de humanas, como historiador e, claro, que como alguém que transita também no campo da filosofia e da sociologia. É com muita tristeza que nós, das ciências humanas, vimos esse tipo de corte, inclusive usando como exemplo o que aconteceu no Japão. É bom lembrar ao governo que nem todo mundo vai fazer veterinária, engenharia, medicina, nem todo mundo vai fazer biomedicina. Existem aqueles que são vocacionados para a área de humanas, para a filosofia, para a sociologia, e que tem uma contribuição enorme com a questão da construção do pensamento social, do pensamento filosófico, inclusive até para atuarem nos próprios cursos. Eu fui professor de filosofia no curso de odontologia, e como que era importante você ter um espaço de discussão em um curso que parece que não tem nada a ver. Mas por que muitas vezes hoje falta a humanização do espaço da saúde? Porque talvez tenha faltado na formação dos nossos médicos, na formação dos nossos odontólogos, na formação dos farmacêuticos, na formação dos engenheiros, o pensar como um todo, pensar no ser humano, pensar na nossa realidade. Então, é com muita tristeza, mas também a luta para que isso seja revertido, porque nós temos vocações e vocações. Essa é uma questão que tende a ser incorporada por qualquer mobilização em relação à educação no país, eu imagino. Eu ouvi aí que já há uma mobilização como essa que você citou, já está marcada uma série de marchas aí pelo país, essa também junto com a questão dos cortes será uma bandeira, e nós temos aí algumas notícias que vêm do governo que são uma estratégia de guerra. Ouvi isso de um parlamentar ligado ao governo Bolsonaro, que cortar cursos na área de ciências humanas
é porque é justamente na área de ciências humanas que estão aquelas pessoas que pensam, e daqui a 4 anos, uma possível reeleição, você não tem aqueles que se tornariam, de certa forma, opositores dessa política que está posta aí nesse momento, nesse contexto da nossa história. Por enquanto, temos a frente. Deputado, muito bom trabalho com a frente, com os seus colegas, por uma causa importante, né? A preservação da educação, nesse caso, com foco na ciência e tecnologia, muito importante. Eu acredito que essa frente ela trará grandes resultados. A ideia de trazermos a sociedade civil e aqueles que estão sentindo esse corte para casa, para os debates, para as discussões constantes, é uma ideia que vem juntamente com outros deputados e, com certeza, encampando aí a luta pela defesa da pesquisa no estado de Minas Gerais, tão importante para a nossa dinâmica econômica, social e até uma questão de preservação da dignidade dos nossos estudantes e professores. Obrigado, deputado, mais uma vez por ter vindo ao Mundo Político. Eu conversei com o deputado professor Cleiton Oliveira, que veio falar sobre o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Tecnologia e Pesquisa, ele que será o coordenador da frente, que assume a coordenação dessa frente. Uma frente que pretende atuar num trabalho mobilizador de estudantes, reitores, os próprios parlamentares, professores, em torno da ideia de recuperar os cortes, de pôr fim aos cortes que estão sendo feitos, tanto no Estado para essa área, quanto em nível federal para as universidades federais como um todo. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.